Boa, boa, galera. Só de boa? Cara, hoje eu vou falar sobre dinheiro. Quem aí não gosta, né? Todo mundo, né, mano? E quanto mais faz, mais você quer, né? Só que a parada é o seguinte: tem gente que vira um mês e não tem nada, né, mano? É mais pro... Essa parte aí é mais pros casados, né, mano? Casado que tem filho já é um pouco mais complicado. Mas pros solteiros dá pra ter, mano. E deve sobrar dinheiro, tá ligado? Tem que sobrar dinheiro. Só que a maioria, mano, não sabe fazer um fundo, né, mano? Uma reserva de emergência se chama, né? A galera chama de reserva de emergência. Solzão da porra. A maioria não tem, né, mano? E precisa ter, velho, essa reserva. Só que a galera hoje em dia, né, mano, não tá nem aí pras paradas, mano. Gasta o dinheiro adoidado e não se preocupa com o dia de amanhã, né, mano? Só que o dia de amanhã existe, né, mano? Porque na maioria das vezes a gente não quer morrer, né, mano? Não agora. A gente quer ir até os nossos 70, 80 anos ali. Só que muita gente não tá nem aí, mano. Quer viver adoidado. Cara, tem gente que vira o mês, como eu falei, e não tem dinheiro, né, mano? E o que eu posso dizer é: dá pra ter. Se você for solteiro, você tem que ter dinheiro, mano. Você tem que fazer sua reserva. Só que você tem que ter prioridades, né, mano? Saber dar prioridades. Saber gastar seu dinheiro, mano. Muita gente aí nem sabe gastar seu dinheiro, mano. Gasta com rolê, com bebida, com coisas fúteis, né, mano? Que não vai agregar em nada. Eu já fui assim já, mano. Eu vim aprender isso aí. Ixi, demorou aí com meus 28 anos. Depois de eu ter me fudido, eu vim aprender as coisas. Mas, cara, uma dica que eu dou é: saiba valorizar seu tempo. E se você valoriza... Tempo é dinheiro, né? A maioria aqui sabe, né? Então, se você valoriza seu tempo e der prioridade aonde você tá gastando seu dinheiro, cara, você vai evoluir bastante, mano. Em questão de guardar, de fazer uma reserva, mano. Então, você dando prioridade pro seu tempo, você vai dar prioridade pro seu dinheiro, mano. Porque tempo é dinheiro, velho. Entendeu? Pô, tem muita gente aí que ganha, acho que R$70 o dia, né? Então, se parar pra ver, não tem como, né? Dependendo de como você gasta seu dinheiro, não é nada, né, mano? Só que muita gente hoje não vive pra ela, vive pros outros, né, mano? Quer comprar tênis de marca pra mostrar pros outros, quer comprar as coisas pra mostrar pros outros, né, mano? Só que você tem que ver pra você, mano. Esquecer esse lado aí. E muita gente faz isso, mano. Eu, depois que eu aprendi isso, cara, hoje em dia eu tenho um dinheirinho guardado e um dinheiro bom. Que, tipo, se eu quisesse parar, se eu quisesse sair do meu... Eu trabalho em 2 lugares. Se eu quisesse parar de trabalhar em um lugar por um tempo, ficaria de boa. Entendeu? E se você quer ter mais dinheiro, cara, você tem que ter um segundo trabalho. Você precisa ter esse segundo trabalho, mano. É como se fosse
a renda extra, né, mano? Você precisa ter ela, mano. Só que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar em 2 lugares se você tem objetivo, mano. Por um tempo dá pra aguentar, mano. É aquilo, né? Hoje em dia eu valorizo o meu tempo, né? Então eu consigo aguentar, né, mano? E quando eu vejo que eu tô cansado, eu descanso, velho. Porque tem um trabalho já que é garantido, né, mano? E o outro é nas entregas, né? Eu faço umas entregas no iFood aí, nos delivery aí da vida. Entendeu? E eu só faço no período do almoço, né? E já dá um extra legal, velho. E que esse extra eu já consigo fazer. Guardar um dinheirinho ali, né? Consigo ter um planejamento legal. Pra quem é solteiro, eu ajudo em casa, tá? Eu faço a compra do mês. Só mora eu e minha mãe, né? E minha irmã. A compra do mês, compra as carnes, feira. Entendeu? Internet, tem as contas pra pagar. Só que eu comecei a dar prioridade, mano, nas coisas. Eu não gasto meu dinheiro com futilidades, mano. Eu gasto com o que vai me agregar, entendeu? Quando você aprende isso, cara, de não viver pros outros, é a melhor coisa que você faz, mano. É o melhor investimento que você faz, é isso, cara. Então dá pra ter dinheiro. Pra quem, mano, pra quem é casado e pra quem tem filho, cara, você tem que estar alinhado com a sua mulher, mano. Você precisa estar alinhado com a sua mulher. E como... mas o homem tem que ser como que é? O prestador de casa, né? Como que fala? Esqueci. O provedor, né? E eu não discordo não, tem que ser o provedor. Mas quando a mulher tá alinhada com o homem, cara, é outra pegada. Porque aí vocês têm noção de quanto vocês ganham, como vão gastar esse dinheiro, tá ligado? E no que vocês vão gastar, mano. Então vocês têm... Se você estiver alinhado, a maioria das vezes não é assim, né? Porque as pessoas hoje em dia não estão vivendo mais pra elas, estão vivendo pros outros, né? A rede social tá influenciando isso, né? Mas quando você se alinha com a sua mulher, com você casado, é outra pegada, tá ligado? E você tem que ter, querendo ou não, o homem no caso, tem que ter a outra fonte de renda. Não tem jeito. Precisa ter, mano. Pra você ser o provedor de casa, você precisa ter outra fonte de renda, velho. Que vai demandar, né, mano? Só que você tem que dar aquela atençãozinha também pra mulher, né? Então, por isso que eu tô falando que você tem que estar alinhado com ela, mano. Porque aí às vezes você vai falar, não, eu vou trabalhar por um período pra gente juntar uma grana e fazer tal coisa. Ok, ela tá ciente disso. Então, às vezes você não vai conseguir dar carinho pra ela. Só que vocês precisam estar alinhados, né, mano? Mas, moral da história que eu tô resumindo é isso, velho. Dar prioridade, mano, pro seu tempo. Olhar com o que você gasta, ver o que se gasta, né? Aonde você tá colocando seu dinheiro, mano? Tá ligado? É coisa que vai agregar pra você? É coisa que você precisa? Precisa realmente? Tá ligado? É isso que eu quero que vocês vejam. Porque depois que você tem um dinheiro ali guardado, cara, você tem a tranquilidade. E eu sei que eu vou conseguir gerar mais dinheiro. E pode acontecer uma fatalidade de, sei lá, a moto quebrar aqui, mas eu já tenho um dinheiro guardado pra poder aplicar nela. Entendeu? Que eu tenho uma reserva de emergência ali, né, mano? Pra mim e pra moto, né? Que eu uso ela de trabalho. Mas é isso. Você dá prioridade nas coisas que precisa, entendeu? Fechou? Falou!